Fala, galera! Olá! Pra dar uma mudada no início. Vocês estão acostumados com fala pessoal e a gente começa hoje com fala, galera. Não, a gente começa com olá, pessoal, né? É porque sempre eu começo falando olá, pessoal! Então hoje eu começo fala, galera do teatro. Na aula passada eu disse que nós iríamos falar sobre o mundo é nosso palco. Mas não tem como a gente entrar com o mundo é nosso palco sem vocês aprenderem que o nosso corpo fala. O seu corpo fala. Verdade. E transmite muitas coisas que você nem sequer imagina. É mesmo. Sabe aquela hora que a pessoa pega e fala assim, não fui com a cara de fulano. Você nem sabe por que a pessoa não gosta de você? Talvez é uma postura corporal que você fez e que a pessoa achou ofensivo. Isso. Você nem sabe que a pessoa estava ali, mas quando ela te olhou por causa da sua linguagem corporal daquele momento, ela já deduziu que você é boa ou você é ruim, ou mais ou menos, ou vice-versa, assim, o meu santo não bateu com o teu. Ou então fala assim, nossa, que pessoa simpática, né? Apaixonante. E na verdade talvez nem seja uma pessoa simpática. Né? Mas ela utilizou bem as armas do teatro, que é a linguagem corporal. E é isso que nós vamos ensinar para vocês hoje. Linguagem corporal. Isso. E o corpo, como nós estudamos na aula anterior, o nosso corpo fala muito, né? E uma das ferramentas mais importantes, ou uma das ferramentas mais importantes do ator é a sua fala e o seu corpo, né? Todas as suas expressões. Porque o seu corpo tem que falar sem nenhuma palavra, sem nenhum som sair de sua boca. E para isso ele precisa utilizar bem essa ferramenta. Mas é um treino. Ninguém consegue utilizar uma ferramenta do dia para a noite. Não, né? Apesar de nascermos com essa ferramenta maravilhosa e de utilizarmos ela desde bebê, né? A gente precisa treinar, a gente precisa saber como e de que jeito o nosso corpo fala. E galera, essas formas de se falar, do corpo falar, ela não é inventada, tá? Não foi o teatro que inventou, que criou. Não, gente, isso é um comportamento humano que foi estudado de décadas. Então todo ser humano age dessa forma ou daquela forma em determinada situação. O que o ator faz, o que nós fazemos, é saber utilizar cada parte do corpo, cada gesto no momento certo para transmitir a mensagem correta. Exatamente. Né? Então, se eu quero demonstrar para o Gomes que eu estou zangada, chateada, com raiva, então eu tenho uma expressão correta a fazer. Enruga a testa, né? Eu fecho os olhos, eu mudo a feição, né? Meu ombro muda. Então, tudo isso vai demonstrar que eu estou chateada, com raiva, zangada. E ele vai saber, né? Não tem como ele saber se eu estou zangada com cara de feliz. A não ser as Falciane, né? Mas de qualquer maneira você vai estar com um sorriso irônico. E nós vamos se aprofundar nisso lá na frente. Até aí dá pra você notar. E é uma arma tão poderosa que ela vai te ajudar em outras áreas da sua vida, tá? A entender, por exemplo, as pessoas de casa, né, sua família, a entender melhor pessoas do cotidiano, de um outro trabalho que você tenha, né? Porque teatro é uma profissão, é uma arte, tá? Mas às vezes você tem outra profissão também. Então lá dá pra você entender, dá pra você compreender o que as outras pessoas querem ou desejam simplesmente com o corpo, observando o corpo. E engraçado, né? É isso que muitas empresas fazem antes de contratar seus funcionários. Sabia disso? Pra você que já participou de uma entrevista de trabalho, você já reparou que você sempre é levado para uma sala para responder umas perguntas que não tem nada a ver? E normalmente eles te deixam ali por alguns minutos ou até horas, sem ninguém na sala, ou apenas uma pessoa sentada numa mesa olhando para você ali, e você escrevendo. Tem umas perguntas de que cor que é a árvore verde, né? Mas, e também tem outras perguntas que te faz a pensar. Isso. E eles estão analisando a sua linguagem corporal. Na verdade, você escreve ali, eles vão analisar sim, mas o que vai contar mesmo é a sua linguagem corporal. Porque na sua linguagem corporal vai contar muito sobre você e você nem sabia. Vai contar se a pessoa foi preparada,
se ela tá nervosa. Se ela não tá nem aí com o emprego. Inclusive se ela tá mentindo. Claro. Dá pra saber pelo corpo, pelas ações do corpo, se a pessoa tá mentindo, se ela tá escondendo, enganando, se ela realmente é só tímida ou se ela está fingindo ser tímida, né? Se ela é extrovertida demais. Então dá pra saber tudo. E essas maiores empresas, elas utilizam dessas ferramentas, né, da linguagem corporal para entender seu funcionário antes de o contratar e saber se ele se adapta àquela empresa, né, ao cargo que está sendo sugerido, né, ou disputado ou não, tá? Então, por isso que metade da galera nessa entrevista aí, né, com o psicólogo, ou nessa salinha que se coloca, né, para responder algumas perguntas, já são eliminados direto. Então, nós já começamos a entrar no conteúdo mostrando que a linguagem corporal nada mais é do que uma linguagem não verbal. Isso, uma linguagem não verbal. E que é utilizada muito antes mesmo da comunicação de fala. Ah, sim. Bebê, por exemplo. Ele chora e ele faz vários gestos e a mãe fala assim, gente, olha só, essa linguagem corporal é tão impressionante que quando um bebê chora, eu, particularmente, por não conhecer alguns gestos de crianças, né, eu fico indignado porque eu não sei o que o bebê quer. E a mãe só diz assim, não, ele quer água, não, ele quer comer, não, agora ele tá com manha. Pra mim é tudo a mesma coisa. Ele só tá molhado, quer trocar a fralda. É, mas a mãe já entende toda a linguagem do bebê, até mesmo quando ele tá com dor. E pra mim é tudo mesmo choro. Né? A mãe olha pro bebê por causa da linguagem corporal, ela já da carinha, do jeitinho que faz, se ele tá apertando o abdômen ou não, então sabe se é cólica, se não é. Então o corpo tá ali falando o tempo inteiro. E na pré-história não é diferente. Quando você vai estudar lá, eles sempre mostram pra gente lá, estudos mostram, né, que eles utilizavam a linguagem corporal para poder falar o que eles queriam, né? Então, a linguagem corporal, ela é muito, muito, muito importante. No teatro, nós utilizamos isso 100% das vezes que a gente está apresentando. E vamos mostrar para eles cada detalhe depois. Sim, né? Sim, cada detalhezinho. Desde o olhar, tá? Você sabia que você pode falar muita coisa só com o seu olhar? Só o seu olhar vai identificar ou vai dizer se você está zangado, com raiva, feliz, se você está paquerando, né? O seu olhar vai dizer tudo, né? Inclusive se você tá com medo, né? O seu olhar fala, tá? E fala muito. E ligada ao olhar, vem a linguagem corporal, porque você olhou. O ombro já apontou para onde você quer. Seus joelhos também. A postura a qual você leva o lado do coração. Então, tudo consta. Por isso que no teatro, quando você vai fazer uma interpretação, a pessoa fala assim, nossa, a história é legal, mas ficou faltando alguma coisa naquele personagem. Por outro lado, quando o personagem ele usa toda uma linguagem corporal, a pessoa fala assim, me conectei. Você já passou confiança, você ganhou a confiança da pessoa, porque a fala, o gesto, ou a música, ou o musical, que nós falamos ontem, né? Todas as formas teatrais ali, até inclusive a forma dos bonecos que nós falamos na aula passada. Dependendo da postura dos bonecos, você assim, nossa, às vezes você até esquece que é um boneco, você entra tanto na história que você esquece que é um boneco, né? E na linguagem corporal não é diferente. Verdade. E até a postura, por exemplo, a pessoa coloca, impõe para falar, queixo levantado, nariz, o olhar firme dentro dos seus olhos, né? Te diz alguma coisa. Às vezes te deixa inquieta, porque parece que a pessoa, quando olha dentro dos seus olhos, parece que ela tá olhando a sua alma, né? Parece que ela tá sabendo os seus pensamentos. E aí você fica inquieta. Então tudo isso mexe, né? Fala conosco. E é isso que o teatro quer. Ele quer mexer com as emoções. Para isso a gente precisa usar muito bem essa arma poderosa para então conseguir levar essa emoção profunda, né? Essa observação, porque teatro nada mais é que observar, ver de pertinho, analisar cada detalhe. E antes do teatro falado, veio o teatro mudo, onde era a linguagem corporal que tinha que transmitir para as pessoas. Porque quando você está ali encenando, muitas vezes não vai ter fala.
dependendo do espaço que você estiver, dependendo da quantidade de pessoas, desde o primeiro que está ali pertinho de você até o último, ele tem que entender a mensagem sendo transmitida. Então é a sua linguagem corporal que vai falar muito disso, né? Mas onde exatamente entra o teatro nessa história e por que a expressão corporal se faz tão importante nesta arte? Pois é, o teatro é extremamente importante, muito importante, né? Porque ele expressa a linguagem corporal que expressa as emoções. Então você vai expressar a emoção sem dizer nada e vai tocar em emoções sem dizer nada, apenas com gestos, né? E sem demonstrar que é um robô. Exatamente. Né, porque a pessoa tem que ter aquela sensação de vida, de me colocar no lugar. Porque se for aquela coisa robótica, né? Se a mensagem não for com o mesmo intuito, ela perde, né? Perde a emoção, perde o sentido. E aí não tem graça, né? Fica aquela coisa mecânica. Fulano foi, caiu, jogou, vai e foi. Então, não tem graça. É como você colocar... Ser. É como você colocar, às vezes, um livro para o computador ler. Ele não coloca emoção. Já viu aquela automático, vida, né? Do computador, do Google? Não tem vida, né? É o automático. E o teatro não. O teatro é vida. Por isso ele tem que ser feito ao vivo, né? Porque ele é vida. Ele tem que transformar, ele tem que passar essa emoção. E todo o corpo tem que passar essa emoção. Imagine você dançando com a cara amarrada, né? Uma música feliz, alegre, animada. E você lá com a cara amarrada. Não dá, não passa a emoção. A música não conecta, né? Tem muitos cantores, por exemplo, que o pessoal critica, porque fala assim, nossa, a voz é linda, mas o rosto da pessoa não passa a emoção, né? Então você tem que fechar os olhos e ir só o que tá ouvindo, porque se você olhar, você desconecta, você não consegue ver, né, e sentir a emoção. Isso. Então, no teatro é muito importante essa linguagem corporal. Muito. Ela é extremamente essencial. Posso até dizer que em muitos casos, na verdade em quase todos, ela é até tão mais importante quanto a própria fala. Sim. Porque não tem como eu, por exemplo, vim fazer um musical, estar cantando uma música alegre, mas com o rosto triste, com o rosto bravo. A minha voz está saindo legal, né? Mas a minha expressão não conta aquilo que eu estou falando. Então você tem que trabalhar essa linguagem corporal. É por isso que eu digo que todo mundo tem que fazer teatro. Todo mundo. A dança tem que fazer teatro. O pessoal que canta tem que fazer teatro. Porque se eles não conseguem expressar com o corpo aquilo que estão falando, não tem êxito nenhum. Não tem. Eles não conseguem chegar ao ponto que eles gostariam. Isso. E é nas aulas de teatro, como a Jo acabou de falar, que você vai aprender muito sobre isso. Temos até aulas de dinâmicas, em um dos nossos cursos aí, temos aulas de dinâmicas que você vai aprender muito sobre linguagem corporal. Você vai na prática, você vai fazer aí, você vai gesticular brincando, você vai aprender brincando a fazer essas dinâmicas aí de linguagem corporal. Né? Nós vamos se aprofundar muito nela ainda. Vamos, bastante. Porque você leva isso na escola, você leva isso para a vida, você leva isso para o trabalho. Você vai aprender a identificar algumas pessoas apenas como linguagem corporal. Sabe aquilo que você fala assim, a pessoa fala, aí você olha assim... Não me passou confiança. Não. Por causa da linguagem corporal da pessoa. E às vezes ela vai estar falando a verdade, mas a linguagem corporal dela não condiz com o que ela falou. E mesmo assim você não vai acreditar. Tudo por causa da linguagem corporal. E sabe que a gente consegue também controlar. Você sabendo trabalhar o seu corpo, você consegue controlar as suas emoções e não deixar que as outras pessoas percebam. Da mesma forma que você percebe quando as pessoas estão nervosas, quando a gente trabalha o nosso corpo, você percebe quando a pessoa está mentindo, está nervosa, está escondendo, está ansiosa. Do mesmo jeito, a gente pode inverter. Eu posso utilizar isso, por exemplo, para dar aula e demonstrar que eu não estou com vergonha, não estou tímida, né? Mostrar segurança no momento da aula. Então isso pode ser feito sim. Isso é só virar a chavinha. Eu posso utilizar as mesmas técnicas
né, de apresentação para a minha vida cotidiana, né, para o meu dia a dia, para mostrar segurança no meu trabalho, para mostrar segurança, né, em casa, com os meus pais, no relacionamento, controlar as minhas emoções, controlar o ciúme, controlar o medo, né? Aquele medo de apresentar na frente da escola, na faculdade, né? Aquele nervosismo, aquelas pernas tremem, tudo. Você pode controlar. Sabe aquela árvore que no início o pessoal sempre apresenta? Tá, o nosso filho ele apresentou uma árvore, ele fica indignado quando a gente fala isso. Porque a árvore ela é essencial. Sim. Se a árvore se mexer e sair andando... Todo mundo assusta, né? É as árvores do filme do Senhor dos Anéis, né? As árvores do filme do Senhor dos Anéis, elas saem andando. No filme da Malévola lá, tanto assim, tá vendo? Tem que saber fazer a linguagem corporal até na árvore, ficar lá paradinho assim. Ou se mexer. De forma que dê pra entender que é uma árvore. É uma árvore. Então, linguagem corporal está em todo lugar. É extremamente essencial você poder unir a fala, a linguagem corporal para poder sair uma apresentação perfeita. Isso. Correto? Isso, correto. E é isso que nós vamos passar para vocês agora. Então, fiquem atentos. Papel e caneta na mão. Anote tudo para que você coloque em prática depois. Não adianta só você ouvir essa aula aqui, não. E não colocar em prática, porque não vai resolver. Se você quer ter resultado, se você quer realmente alavancar na sua vida de teatro, nas suas encenações ou no seu cotidiano mesmo, tá? Você precisa colocar em prática. Nós vamos te dar o passo a passo. O caminho das pedras, mas trilhar o caminho é escolha sua. Isso. Sabe a linguagem corporal, ela é tão importante e essencial que quando a pessoa vai contar umas paródias, né, e ela pega o microfone e ela senta ali ou fica em pé com a postura tipo um poste e tá contando uma piada, tipo, subi no pé de alface pra ver essa linda mulher passar. Me apaixonei, pulei do pé de alface tentando me matar. Rapaz, essa ficou péssima. Mas tá bom, improvisei aqui. Pé de alface é ótimo. É alto. Então, a pessoa tá contando uma piada ali top, muito boa, mas ela tá paradinha, parecendo um poste. Nem o rosto dela traz a alegria do que ela tá falando. Ninguém vai rir. Pode ser a mais legal. Já por outro lado, podemos usar de exemplo aqui o Tiririca, por exemplo. Quando ele vai contar uma piada, muitas das vezes ele esquece a piada. Mas a linguagem corporal dele, a afeição e a risada que ele faz, todo mundo começa a rir. Nem é da piada, é dele. É dele. Porque o cara, ele vive aquilo. Então, teatro, você tem que viver o teatro. Você tem que viver o personagem, você tem que estudar o personagem. Porque se ele é uma pessoa brava, você tem que saber as feições de uma pessoa brava, né? A sua postura de uma pessoa brava, ombros, braços. Então você tem que aprender sobre isso. É muito importante você aprender sobre a linguagem corporal. Então, ela, como nós estamos batendo na tecla, ela tem que se acasalar com a fala para poder sair tudo perfeito. Isso. E antes que vai interpretar qualquer papel, primeiro você precisa estudar como que é esse personagem. Como que eu vou interpretar esse personagem? Mesmo que seja você interpretando você mesmo. Então você vira a chavinha, como a gente gosta de dizer, sai um pouco de cena e se coloca na terceira pessoa, fazendo como que é aquela pessoa, como que aquela pessoa reage, como que ela fala, ela é brava, ela é tímida, ela é extrovertida, ela é explosiva. Como que é essa pessoa? E aí, em cima disso, você vai estudar. Por exemplo, se ela é uma pessoa tímida, é um jovem tímido, mas inteligente, extremamente inteligente. Então, como que é uma pessoa tímida? Quais são as características de uma pessoa tímida? Como que é o ombro? Como que é o olhar? Como que é o rosto? Né? Ela gesticula muito, a pessoa tímida? Né? Ela fala demais? Né? Então, você tem que estudar o personagem para que você consiga, então, aprimorar e colocar em prática. Aí você pergunta, eu já sei que ele é tímido, então como é que comporta uma pessoa tímida? Eu sei que ele é estudioso, uma pessoa inteligente. Como que se comporta uma pessoa estudiosa, inteligente? Né? Aí você vai acasalar, você vai juntar o tímido com o estudioso, o inteligente, ou CDF, né? Que costuma dizer na escola.
CDF. Aí... Nem se usa mais isso, né? Se chama de puxa-saco mesmo. Vamos lá. CDF, já foi o tempo de CDF. Todo mundo inteligente na sala de aula a gente chama de puxa-saco. Eu era puxa-saco? Você não era inteligente, não? Eu sou. Eu me chamava de puxa-saco. Eu sou inteligente. Mas existem os puxa-saco, porque eles se fingem de inteligentes, tá? E existem realmente os CDFs, que são aqueles que realmente são inteligentes, fica lá no cantinho, faz a tarefa deles e a maioria das vezes faz os de outros colegas também, tá? E não puxa saco do professor, não. Mas a gente chamava de puxa saco assim mesmo. Então, vamos aprender então como cada postura é feita ou representada. E você vai ver que você faz isso todos os dias, consciente ou inconsciente. Então vamos para a postura. Esse é um dos pontos principais da comunicação corporal, uma vez que é possível passar uma imagem tanto de segurança como de receptividade. Quase que não saiu receptividade, mas saiu, tá vendo? Você vê que eu engasgo nas palavras aqui. Como falta de interesse ou muito interesse, né? Você vai aprender agora sobre as posturas. E vamos falar algumas posturas que usamos no dia a dia. Isso. E usamos no teatro em 100% das vezes que nós apresentamos. 100%. Até porque, como a gente fala, a maioria dos lugares onde nós, o grupo de teatro Missão em Arte vai apresentar, nós não temos uma acústica boa e nem microfones para todo mundo. Então a gente utiliza muito da linguagem corporal, né? Da mímica, do corpo falar, mesmo que a minha boca não saia som. Então a gente utiliza muito disso. A questão da acústica é porque você, como nós temos o teatro de rua, que é não ter um local próprio, fixo para poder apresentar, muda muito o local de apresentação. Sim. Às vezes estamos numa praça pública, às vezes estamos num local fechado, numa igreja, né, numa loja, seja lá onde for. Então muda muito o ambiente. Então é mais a linguagem corporal que é passada, né? E vamos falar agora sobre braços e pernas cruzadas. A gente vai falar algumas posturas mais comuns, mais utilizadas, digamos assim, né? E várias delas dá para fazer combinações. Isso. Né? A gente vai falar isoladamente, mas também tem a combinação de todas elas, que às vezes a gente pode dar umas pinceladas aqui. Isso. Nessas... Vamos falar o significado de cada postura. Isso. Nas apresentações e fora da apresentação. Né? O que o braços e pernas cruzadas indicam desconforto, um fechamento da pessoa, né? Sabe aquela pessoa que vai apresentar ou você vai conversar com a pessoa e ela tá desse jeito aqui, ó, levanta mais o braço para mostrar pro pessoal, isso aí, braço cruzado, ó a cara amarrada, ó o olhar lá. Então, quando a pessoa vai conversar, ela está com braços cruzados, ela pode indicar que ela está fechada para o que você está falando. Isso num diálogo, né? Isso num diálogo. Tá conversando assim. Num diálogo. Quando você vai conversar com uma pessoa e a outra pessoa está com os braços cruzados, ela está fechada. Você está falando. Assim, tá, mas ela está me ouvindo, mas eu cruzo os braços e eu não estou fechado para a pessoa. Tá. Ou você não quer saber da pessoa, ou você está receoso. Você está, beleza. Mas eu não estou pegando 100% dela, eu estou ainda meio em dúvida de tudo que ela está falando. Quando o braço cruzado, ela leva muito a isso. Então sempre que nós vamos apresentar, dependendo do personagem, ou até na vida real, aí, nós aqui, você vai ver, né? Quando você fecha os braços, você está ou receoso, você está filtrando o que a pessoa está falando, para você colher as informações que lhe cabem. Aquelas que não te servem, você simplesmente vai descartar. Isso? Isso. Né? E aí tem a combinação. Isso que ele falou é no meio de um diálogo. Sim. Tá? No meio de um diálogo, a pessoa cruzou conversando, a pessoa vai lá e cruza os braços, né? Lembra de sua mãe dando um sermão, o pai, aí você vira as costas e cruza os braços. Aí depois pergunta, o que seu pai falou? Ah, sei lá, falou um monte de coisa. Você não tava nem aí, né? Você não ouviu, não... Ou quando a mãe pega e fala assim, o que você fez? Ela cruzou o braço, você pode falar o que você quiser, a peia vai vir de todo jeito. Não tá nem o que você vai falar. A ouvir, a receber. Ela já tomou a decisão, a pessoa já tomou a decisão. Então, independente do que você falar, ó, vai bater aqui no peito e vai voltar para trás. Isso. Porque ela já tomou a decisão dela, ela não quer saber. Agora ela fala assim, o que você fez?
Ela já Aí tá... é diferente. ela Ela já- abriu, estufou o peito e o lado do coração, né, gente? Isso, aí fala assim, fala que eu te escuto. Olha o programa lá da Record da Madrugada. Fala que eu te escuto. Então, tem todos esses lados aí. Tem. E aí tem a questão também de quando a pessoa tem essa postura, mas a cabeça está levantada e o queixo também. Ela cruzou os braços, mas o ombro abriu, tá? O peito veio pra frente e a cabeça levantou e empinou o nariz. Isso, gente, é a ideia de superioridade. A pessoa tá falando, ela não tá realmente recebendo, porque ela tá com a posição de braço cruzado e tá dizendo assim, eu sou imponente, eu tenho mais conhecimento que você, ou eu não tô nem aí porque você fala, porque eu sou poderosa, eu sou mais eu. É isso Entendeu? aí. Então tem toda uma mistura. Às vezes você também pode estar com o braço cruzado aqui, né? Mas a posição do ombro está relaxada, o seu olhar, o seu rosto está tranquilo, então isso significa conforto também. Conforto. Você tem que fazer essa junção. Às vezes a pessoa está com o braço cruzado em posição de descanso, porque o ombro está retraído, o peito está aberto, ó, peitou aqui, o ombro caiu. Então você já sabe que ali é a posição tranquila. Você tem que fazer Você essa tem que fazer junção. essa junção, porque o ombro conta muito. Se tensionou, Fechou o peito fechou aqui, o peito, travou. né? Agora fechou na posição mais confortável, tá assim, o que você tá falando, eu domino, né? Pode ser que você fale alguma coisa que seja relevante, mas tô confortável. Tô tranquilo na Continue situação. dizendo, né? Desceu aqui, levou as mãos no quadril. Cansaço, impaciência. Tipo assim, Sabe quando você vai pra uma entrevista de emprego, recebe um chá de cadeira, que a gente chama, né? Fica lá meia hora, 1 hora esperando naquela salinha e nada, né? De te atenderem. Essa posição, impaciência. Ai, que saco. Ai, vai demorar mais ainda, não acredito, né? Então é de cansaço, de que saco. nossa, Vai demorar ainda, hoje o dia foi longo. né? Nossa. Que legal? É massa. Às vezes pode ser só uma das mãos, né? Uma que aí é outra coisa, outra junção. Estou pensando, estou, né, cansado ou impaciente. Vai Isso. demorar. Vai demorar. Vamos agora para as mãos cerradas, né? Vamos falar das mãos fechadas, vamos? Quando a Será pessoa que tá eu gosto? ali e a mão começa a suar, você começa a fechar as mãos. Eu tenho mania de estar aqui filmando, eu tô com as mãos desse jeito aqui, ó. Vocês já prestaram atenção, né? Eu gosto de ficar aqui, minha posição de conforto. Em compensação, ó, o meu ombro, a minha feição está alegre, está feliz. Mas no fundo tem um certo Nervosismo. nervosismo escondido. Porque quando eu tô tensionando aqui, você pode prestar atenção que eu sempre tô com as mãos aqui fechadas, uma fechada e a outra cobrindo, né? Meu ombro aqui, o meu olhar, eu tô tranquilo, né? Mas enquanto eu tô mexendo as mãos, é o meu ponto de apoio. Umas pessoas, por ficar nervosa, ela pega uma caneta, tem que ter algo na mão para poder ficar manuseando, porque ela tá levando toda a atenção do corpo para a mão. Pra mão. Então, sempre que você está com a pessoa, ela está conversando com você e manuseando a mão com uma outra coisa, ou com as mãos cerradas, a mão cerrada significa nervosismo, fechado Isso. também, né? Uhum. E quando ela estiver Às vezes manuseando... irritação também, né? Quer Isso. demonstrar irritação numa encenação, alguma coisa, começa a fechar as mãos, começa a ficar com esse movimento, né? Inquieto, andando de um lado pro outro. A pessoa tá nervosa, ela quer te bater porque você pegou ela e causou uma surpresa nela. Ela fecha as mãos e faz assim mesmo. Ó, você não tá vendo, né? Porque tá embaixo, Edinaldo. Levanta a mão, querido. Assim, ó. Isso. Fechou as mãos. Automaticamente ela não vai te falar nada. Ela vai sorrir e falar assim, que legal. Legal! Mas ela levou todo o nervosismo, toda a tensão pra mão. Ela Pra mão. descarregou o nervosismo na mão. E às vezes assim, ela não faz só na mão. Ela trava os Os dentes. dentes. Ela fica, não faz isso, por favor. Ela tá nervosa, né? Ela não quer demonstrar o nervosismo, mas ela tá nervosa, né? Ou irritada. Você me paga. Isso. Né? Já vou dar um spoiler, eu ia falar isso lá na frente, mas tem uma das nossas peças teatrais que, lógico, eu sou apaixonado em todas, né? O nome da peça chama-se Me Lembro, onde a personagem, ela usa toda a linguagem corporal possível
para poder transmitir uma emoção para a pessoa. Então ela mostra, ela tensiona as mãos, o rosto, ela tá triste, depois ela tá feliz. Tem toda uma demonstração corporal. E quanto mais a pessoa, a atriz ali no caso, ela faz uma linguagem corporal perfeita, mais as pessoas se comovem. Me lembrei agora, o nome da peça me lembrei agora, né? Dessas encenações que ela faz, né? Então, pequenos gestos, tá vendo? Que já dá para demonstrar, né? O seu nervosismo. Isso a gente faz na prática. A gente fez agora há pouco uma encenação bem legal aqui, uma brincadeira com dos integrantes do Sonharte. E justamente pra gente colocar isso em prática, assim, vamos ver se a gente tá afiado ainda. E se na prática, quando pega a pessoa de surpresa, é os mesmos gestos. Exatamente isso, né? Então a gente fez aqui uma pequena brincadeira com um integrante. E a feição dela de nervosismo e pegar ela de surpresa foi assim. Ela falou, vocês não fizeram isso comigo, não. Ela não soltou uma palavra, que a gente fingiu que tava gravando e ela... Tipo assim, olha a minha cara. Aí ela veio pra frente da câmera com os punhos assim, tipo, eu vou, mas eu vou... É o nervosismo, né? Então ela jogou a tensão toda pras mãos e às vezes acontece de assim, suar, né? Transpirar, né? Alguma parte do corpo, que é o nervosismo. E aí cabe o controle, que é isso que ela fez. Eu vou, com um sorriso. Aí eu jogo o nervosismo aqui pra minha mão e vou. Né? Isso. Viu que a gente está ensinando vocês as duas coisas? Como fazer, como demonstrar a ação e como controlar também, tá? Como controlar o seu nervosismo também. Então, coloque em prática. Fica atento às dicas aí, tá? Mãos atrás do pescoço. Passar a mão no cabelo. Ali, né? E aí? Então, essa ação pode ser descontração, interesse, quando está aberto ao que o outro quer dizer, né? Então você passa a mão aqui atrás, tipo assim, não tô esperando, o que vai dizer? E aí? Né? Às vezes demonstra nervosismo também. Sim, às vezes né? nervosismo. A pessoa passa a mão na cabeça, tipo assim... Ou preocupação, né? Sabe aquela hora que você tá assim e acontece esse som que você acabou de ouvir? Pam, panaram, né? Você passa a mão aqui de suspenso assim, na sua mente já tá, é o tempo necessário assim, o que eu vou falar agora? O que vai acontecer? Meu Deus. Então, você pode criar vários personagens com esse jeito, você pode contar muita coisa com esse gesto. Sim, sim. Porque aí vai unir ombro, peito, que nós acabamos de falar, feição do rosto, com a passada de mão no pescoço. Né? É uma junção de ações que vai contar muita coisa. Lembra que nós falamos anteriormente? Às vezes a pessoa toma uma decisão sobre você por causa de uma linguagem corporal que ela viu você fazendo sem ser com ela. Ela foi passando, viu a linguagem corporal sua, em questão de 3 segundos ela já deduziu o que a pessoa é sem nunca ter conversado com ela e vai lá e diz assim, o meu santo não bateu com o seu. Eu entendo que quando a pessoa fala assim, esse santo não bateu com o seu, é porque ela não tem coragem de falar assim, eu não gostei de você. Então joga para uma terceira pessoa, que é o santo que leva a culpa. Meu santo não bateu com o teu. Não era mais assim, eu não gostei de você. Mas, o assim, seu jeito não me agradou. Aí você vai falar assim, por quê? Sei lá. Porque eu vi uma postura que você fez. Né? Nunca nem falou comigo. Não gosta de mim? Você acha que eu sou uma pessoa até essa passada, pois é, essa passada de mão na cabeça, no cabelo, pode demonstrar também quando a pessoa tá confiante ou quer se mostrar. Por exemplo, o garoto quer cantar a menina. Olá, então às vezes ele vai passando pela mão. Só o garoto não, quem faz eu protesto. Quem mais faz isso é as mulheres. Mas as meninas fazem com outra intenção. A gente já pula aqui pro outro ponto. As meninas, quando elas passam demais a mão no cabelo, começam a enrolar o cachinho receptividade dela, assim, ela tá receptiva. Ou ela tá aberta também a paquera, sabia disso? Isso. Ou carência. Uma pessoa extremamente carente. Você pode ver as pessoas carentes que ela tá toda a vida assim. Passando a mão no cabelo. Aí vai dependendo do olhar e do gesto. Pode ser pensamento, pode estar, né, refletindo. Mas a maioria das vezes ela tá, dependendo do olhar dela, mas a maioria das vezes ela tá assim, ela vai...
Aquela pessoa carente, pedindo colo. Isso. E quem fez muito isso em todas as suas peças teatrais praticamente foi o William Shakespeare. Olha aí que interessante. Ele usa muito disso para poder mostrar afetividade. É uma pessoa afetiva. Pessoa né? afetiva, receptiva. Praticamente em todas as peças de teatro ou filmes ou que você vê relacionado a amor, podemos falar amor? Paixão. Isso. Você sempre vai ver essas posturas indicando várias questões sobre isso. E até quando, no caso, o homem, né, vai passar a mão no cabelo da dama, né? Isso. Aí vai carinho, né, afeição. Isso mesmo. Uma linguagem corporal muito bem utilizada, que fazemos inclusive na peça do Banquinho, que nós readaptamos ela ou adaptamos ela da internet, né? Uma peça muito legal que a gente usa sentar-se de qualquer jeito. A sua postura ao sentar conta muito sobre você. Desleixado, como senta desse jeito na minha presença, respeito é o que quer dizer. Quando uma pessoa senta de qualquer jeito, lembra do que eu falei que a pessoa usa o meu santo não bateu com o teu? Às vezes você está sentado lá relaxadão, lá com as pernas soltas, ombro mais para cima e o outro mais caído. Ali, você realmente soltou o seu corpo. Mas outra pessoa vai passando, quando olha e fala assim, olha o jeito, olha a postura, né? Já te julgou mal pela forma a qual você sentou. Então, as pessoas fazem julgamento por causa da sua linguagem corporal. Então, quando você senta de qualquer jeito, né, você está contando que você não está nem aí para a situação. O mundo que se exploda. Eu quero é sentar aqui e soltar meu corpo. Normalmente a gente faz isso quando tá em casa pra descansar, né? Você chega em casa, depois do trabalho, escola, tudo. Aí você se joga, tipo assim, que se exploda o resto. Não existe outra coisa no meu mundo a não ser o meu sofá. No meu caso, gente, eu gosto de deitar no chão, no carpete. Deito no carpete e me solto mesmo. É braço pra um lado assim, o outro aqui assim. E fico todo torto lá. E dá pra você utilizar isso fazendo junções numa peça em que você quer demonstrar alguém que não tá nem aí com a vida, não tá nem aí com a situação, então ele senta desleixado, jogado, pernas abertas, né? Sem dar importância pra quem tá do outro lado da cena, né? Quem tá contracenando junto com ele, né? Então dá pra você fazer essas junções. E dá pra você observar no seu dia a dia quem se importa ou não se importa com as pessoas que estão ao redor. Quando a gente se importa com quem está ao redor, ou quem está nos vendo, a gente tem uma outra postura ao sentar. Isso. Né? A gente senta, normalmente a gente empina um pouco o corpo, senta de uma forma respeitosa com relação à pessoa, né? Por causa da pessoa que está ali. Mas se você não tem nenhum tipo de consideração ou nada, ou alguém que... Normalmente jovem, né? Que não, adolescente, que é aquele período assim mais não tô nem rebelde. Aí, rebelde, né? E aí ele vai e senta de qualquer jeito, porque ele não tá nem aí, né? Ele gosta mesmo, a fase dele, né? Eu gosto mesmo é de afrontar, né? E aí ele senta de qualquer jeito porque ele quer isso, quer o afronto. Na peça do Banquinho que eu citei aqui, nós usamos muita linguagem corporal ao sentar, que a personagem, quando ela está aberta ao que o ator que interpreta Jesus na peça, quando ela está com postura de aceitar o que Jesus fala, ela senta legal. Não, Jesus, que isso? Fique aqui do meu lado, né? Mas quando ela já não tá, ela cai no banco e coisa assim, que nada, né? Então, a postura já muda de acordo com o que ela tá sentindo na hora. Quando é respeito, ela senta e fala, não, Jesus, que isso? Toma aqui, senta aqui e tal. Quando ela não tá nem, ela se joga mesmo, não tá nem aí com o que tá falando. Então, você vai usar a linguagem corporal, você vai usar... a fala, vai ter que tudo, acasalar para sair uma apresentação perfeita. Isso. Mas tem um outro lado também, né? Que quando você está receptivo ao que a pessoa está falando, pode observar aí. Quando a pessoa está falando com você e ela está fluindo na conversa ali, tá tudo muito legal, tudo muito bom, ela começa a fazer alguns gestos. Tipo, eu fui ali. Aí quando você está conversando com a pessoa, que você está interagindo ali, está bem conversando, é verdade, eu fui lá. Você viu que repetiu o mesmo gesto, as pessoas repetem o gesto. Sim. Quando ela a conversa está legal, a conversa, quando ela domina o assunto.
Então, a linguagem corporal dela, ela sempre vai repetir os gestos da outra. Isso. Como eu fiz agora, ele falando positivamente, eu... Sim. Que eu falei, Então, esses mínimos detalhes é a pessoa que está concordando, que está aceitando, né? Que está... Isso. Uma coisa legal que eu faço, é bom assim, às vezes as pessoas não gostam, né? Mas eu faço assim. E as pessoas repetem. É a arte do... Eu vou passando por uma pessoa que eu conheço, mas eu tô corrido. Eu falo, bom? A pessoa, bom? E nós já passamos, teve todo um diálogo ali. Depois eu vou passando e falo assim, bom? E a pessoa, bom? Balançou a cabeça e foi embora. Então, é automático. Uma das aulas a gente falou isso, são mensagens programadas. Isso. Mas as pessoas quando se passam e elas se cumprimentam assim, para ela já demonstrou carinho, já demonstrou, se importou comigo porque me cumprimentou, né? Então já tem todo um diálogo ali em apenas uma frasezinha e um gesto. Verdade, né? Agora se eu passo assim, bom, e passo assim, tá azedo hoje, brigou com a mulher, mal-humorado, a mãe me bateu, não tomei café da manhã. Então a pessoa já vai tirando um monte de conclusão por causa. Você falou bom, mas o seu rosto tá fechado. Bom? O café da manhã foi bom. Comeu muito, né? Então, tem toda essa linguagem corporal. Isso, então, agora, essas partes que nós falamos aqui agora, é fazer junção delas. Então, você faz a junção para ficar uma ótima apresentação ou para interagir melhor com aquilo que você quer passar, Isso. a mensagem que você quer passar. Né? Mas não é só esses pequenos gestos, tem a questão também da posição da cabeça. Sim, é que foi falado anteriormente, né? Postura, vamos falar sobre postura isso. da cabeça, vamos falar um pouquinho, rapidinho aqui, da postura da cabeça. A cabeça inclinada, né? Pra cima aqui. Se for acompanhada de um sorriso, pode até ser um sinal de flerte. Né? Quando você inclina a cabeça pro ladinho... Tem todos os gestos. Dá aquele sorrisinho. Isso. No teatro isso é utilizado 100%. Sim, muito. Muito, Né? Então muito, pode ser um indique de flerte, pode ser um indique de que assim, tô feliz. Muito. Né? Então vai depender do acompanhamento, dos toques finais, do levantar da cabeça. Pode ir pro lado, fazer aquele sorrisinho de lado e fazer assim. Tipo assim, o que você tá falando? Né? Então, são pequenos detalhes que você tem que acrescentar e para aquilo que você quer. Então, mudou uma coisinha, mudou o levantar da sobrancelha, já muda o sentido que você quer transmitir. Então, você pode baixar a cabeça e fazer assim, ó. Tipo assim. Eu inclinei a cabeça do mesmo jeito, só que tipo, o que você tá falando? E daí? Tô nem aí pra você. Meio que zombando o que você tá falando. A gente chama assim, cara de nojo, né? Cara de nojo, deboche. Né? Por outro lado, vem a cabeça baixa, o queixo baixo, ali você abaixa o queixo, que vem a junção também, às vezes, dos braços fechados. Ombro retraído, ó. Ombro retraído. Que é a vontade de esconder algo ou dificuldade em aceitar elogios ou críticas. Estou fechada, sou uma pessoa tímida. Sim. Quando você vai conversar com a pessoa e ela baixa a cabeça, automaticamente ela está tentando esconder aquilo que ela está sentindo, né? Ela olha pra você tipo assim. Então, metade a cabeça dela sempre tá nessa posição baixada e ela te olha assim. Mãe, quando briga com o filho, aí ele olha assim. Tipo, não fiz nada, mãe. Fiz nada. Dependendo do restante do que ela fala, ou do resto do corpo, da posição, aí sim, né? Ou ela tá com vergonha, né? Muita vergonha, tipo, tímida, né? Ou ela quer esconder alguma coisa que fez, que é o caso das crianças, né? Quando isso faz alguma coisa errada, menino! Né? Passa pra cá. Então, é a combinação, tá certo? Lembrando que esse ombro sempre para baixo é sempre ou fechado. O ombro ele vai contar muito. Muito. O ombro aqui, gente, tudo. Empinou o ombro é superioridade. Tô por cima, alguma coisa altivez, né? Fechei. Tô o travado. Ombro caí, tô travado. Quero esconder. Depressão, angústia, medo, né? Pessoa tímida. Sempre vai ter esse aqui fechado. Tá? Isso. Caído, fechado.
Tristeza, por exemplo, o ombro caído. Nunca alguém triste vai estar com a empinada, né? Alguém triste sempre vai estar caído. Ó. E por falar em empinado, o queixo empinado, cabeça retraída, assim, confusão, desafio. Pessoa desafiadora. Sou superior. Isso. Né? Você pode levar tudo isso. Se for acompanhado com um sorriso, já muda todo esse sentido aí também, né? Ai. Então você tem que ter toda uma combinação de postura, né? E que você vai utilizar, como eu estou batendo toda hora, eu repito essa parte. Você vai ter, vou repetir, né? Combinação de postura, muda tudo, né? Então você tem que aprender sobre esses pontos aí para você fazer uma peça perfeita. Isso. Né? É porque você tem que saber quais são. Por exemplo, você vai fazer um personagem que ele é superior, ele se sente superior a todo mundo, o dono da razão. Então quem é superior? É quem tem o ombro, né, empinado para ele para frente, nariz empinado, ele sempre se sente superior a todo mundo. Aí no meio da drama, ele cai em si e acontece alguma coisa que ele se sente desprezado, menosprezado, né? Aí ele vai cair, vai mudar a postura dele. O rosto vai baixar um pouco, o ombro vai cair um pouquinho. Então tem toda essa combinação e esse mudar rapidinho. Isso mesmo. Tanto que, já falando nisso, já vamos falar sobre o olhar. Porque a maneira com que você olha a pessoa, o contato visual, vai contar muito. Tanto que o contato visual constante, ela gera confiança, né? Segurança, total Sim. interesse no assunto, porque quando você vai conversar com uma pessoa e ela está vidrada ali no seu olhar, ela está te dando 100% de atenção. Né? Ela está um contato visual constante. Quando você vai conversar com uma pessoa e ela não tira o olho do seu, ela está ali, fala, isso, não, concordo, não, você tem razão. Ela está ali totalmente focada, ela está focada em você. Essa é a hora que você abraça a pessoa na conversa ali. O abraço no sentido assim, você envolve a pessoa na conversa, tudo com o contato do olhar. Isso. E até no nosso dia a dia, quando alguém conversa conosco, olhando olho no olho, você sente segurança nessa pessoa. Ela te transmite essa segurança, né? Ela te transmite essa confiança, né? É uma tática que a maioria dos vendedores utilizam muito. Quando vai falar, vender alguma coisa, olhar olho no olho. Você precisa desse produto. Você necessita disso, gente. Isso que vai mudar a sua vida. Então eles fazem esse contato olho no olho, né? Para demonstrar segurança, para passar esse poder. E o interessante é que quando ele fala assim, você precisa, nossa, eu preciso. Na verdade, talvez você nem precisa, mas é a questão da urgência. Se ele falou, eu preciso, e olhou no meu olho, você fala assim, preciso. Então, aí, o contrário, né? Que é o desviar o olhar. A pessoa está conversando, você olha para baixo, olha para o lado, nunca olha nos olhos da pessoa, diretamente no rosto dela. E aí vai mostrar essa falta de desinteresse, né? Essa falta de interesse, na verdade. Insegurança. A falta de segurança, né? Vão demonstrar com esse desvio de olhar. Então tá conversando, você nunca olha, abaixa, olha pro lado, mas ele evita o contato olho a olho. Então mostra que essa pessoa tá insegura ou que ela não tem segurança naquilo que tá dizendo. Muitas vezes quem tá mentindo não consegue olhar olho no olho, né? Ela fica desviando o olhar, né? Então você é um personagem que tá mentindo. O que ele vai fazer? Ele sempre vai tentar olhar pro lado, olhar pro lado. Pois é. Então, foi assim, é porque eu tava lá, mas ela não vai ficar contato olho no olho ou no rosto, né? Isso. Porque como é uma encenação, então a gente tem que demonstrar esse contato. Então pode ser sutil, tem que ser algo mais forte para que os outros entendam. Ele tem que ser um pouco maior, né? E evitar o contato visual é diferente do olhar distante, né? Sim. Que é um outro ponto que anota aí, gente, olhar distante, né? Que é quando a pessoa ela olha para você, ela tá até olhando para você aqui, mas você vê que é um olhar desfocado. Ela tá olhando reto, assim, mas como se ela estivesse olhando na sua testa, assim. Ela fica olhar desfocado, longe. Você tá olhando no olhar da pessoa, mas você vê que não tem conectividade com você. Assim, nossa, ela tá mirando, ela tá pensando, não tá no mundo da lua. Isso, exatamente essa ideia. É uma pessoa que tá olhando pra você, mas ela tá ali no mundo da lua. Ela tá olhando pra você, mas a mente dela, o pensamento tá longe. Aí aquela frasinha, fulano. Hã? Quê?
Você tá prestando atenção? Não tava, é porque eu tava pensando em outra coisa. Pode falar. Isso. Então, essa postura, ela é muito usada, a gente vê isso nos dias a dias, né? Esfregar os olhos. Esfregar os olhos, quer demonstrar o personagem cansado, com tédio também, né? Ele tá cansado, nossa, esfrega o olho. De hoje foi tão cansativo, ai. Mas aí ele tá entediado. Nossa, que coisa, não aguento mais, né? Ai, Tédio. Ou quando ele também quer demonstrar que tá com dúvida de alguma coisa. Então ele fala assim, não sei se é isso mesmo. Será que é assim? Então aí vai as combinações que você deseja com o seu personagem. Isso. Tem muitas outras linguagem corporal que a gente poderia passar para vocês, mas nós pegamos essas aqui porque é as que é usado em tudo que você for fazer no teatro, que nós iremos mostrar para você, você vai usar todas essas linguagens é o básico, corporal. né? Esse aqui é o básico. Você o faz básico. qualquer coisa com essas aqui. Então, ensinação. pega aí as suas anotações, reveja as suas anotações e vê se você realmente não usa isso no dia a dia. Você vai ver que você vai usar praticamente todas elas, né? Reveja as aulas, anote tudo aí, porque linguagem corporal ela é essencial.